Você já esteve numa sala cheia de gente, rindo das piadas certas, acenando nos momentos certos, participando da conversa e ainda assim se sentiu completamente invisível? Tipo, fisicamente presente, mas emocionalmente a quilômetros de distância? Você olha em volta e todo mundo parece conectado, envolvido, parte de algo. E você tá ali, sorrindo, assentindo, mas por dentro tem um silêncio ensurdecedor. Uma solidão tão profunda que dói. E o pior, ninguém percebe. Porque você aprendeu a esconder bem demais. Se você já sentiu isso, se você já saiu de uma festa, de um jantar em família, de um encontro com amigos e pensou por que eu me sinto tão sozinho, então você sabe exatamente do que eu tô falando. Você não tá louco. Você não é dramático. E você definitivamente não tá sozinho nisso. Hoje a gente vai mergulhar na psicologia das pessoas que se sentem sozinhas mesmo acompanhadas. O tipo de solidão que ninguém vê, mas que te consome por dentro. E se você acha que isso é sobre não ter amigos, você está prestes a descobrir que é muito mais profundo que isso. Vamos começar com a verdade mais difícil. Solidão não é sobre estar sozinho. É sobre não ser visto. Você pode estar cercado de pessoas e ainda se sentir completamente isolado, porque o que você está procurando não é presença física, é conexão real, é alguém que te veja de verdade, não a versão editada que você mostra para o mundo. Não a persona que você construiu para se encaixar, mas você. A bagunça toda. Os medos, as contradições, os pensamentos que você nunca fala em voz alta. E quando você não encontra isso, quando toda a interação parece superficial, performática, vazia, é aí que a solidão bate. Forte. Psicólogos chamam isso de solidão emocional. E ela é diferente da solidão social. Solidão social é quando você não tem pessoas ao seu redor. Solidão emocional é quando você tem pessoas, mas nenhuma delas realmente te conhece. É quando você está numa mesa de bar cercado de risadas, mas ninguém pergunta como você está de verdade. É quando você posta nas redes sociais e recebe curtidas, mas nenhuma mensagem perguntando se você está bem. É quando você tem conversas, mas nunca tem intimidade. E essa é a pior. Porque pelo menos quando você está sozinho fisicamente, você sabe por quê. Mas quando você está rodeado e ainda se sente invisível, isso te faz questionar tudo. Aqui está o que acontece no seu cérebro. Quando você interage com alguém superficialmente, seu cérebro registra isso como conexão social básica. Cheque. Você não está isolado. Mas quando não tem profundidade, quando não tem vulnerabilidade real, quando não tem esse momento de essa pessoa realmente me entende, outra parte do seu cérebro fica gritando, faltando algo. Porque humanos não evoluíram para ter 1000 conexões rasas. A gente evoluiu para ter algumas conexões profundas. Conexões onde você pode baixar a guarda, ser honesto, ser visto. E quando você não tem isso, seu cérebro interpreta como abandono, como solidão. Mesmo que você esteja num grupo de 50 pessoas. E tem mais. Tem algo chamado dissonância social. É quando o que você mostra por fora não combina com o que você sente por dentro. Você tá rindo, mas por dentro tá gritando. Você tá concordando, mas por dentro tá discordando de tudo. Você tá presente, mas sua mente tá em outro lugar, desejando estar em qualquer lugar menos ali. E quanto mais você faz isso, quanto mais você performa essa versão de você que não é real, mais distante você fica de si mesmo. E mais sozinho você se sente. Porque se as pessoas não conhecem o você verdadeiro, então elas não te conhecem de verdade. Elas conhecem a máscara. E você sabe disso. E isso dói de um jeito que você não consegue explicar. Agora vamos falar sobre por que isso acontece. Por que algumas pessoas conseguem se sentir conectadas em qualquer lugar e outras se sentem sozinhas até em casa com a família, com supostos melhores amigos. E aqui fica interessante. Muitas vezes isso começa cedo. Na infância. Se você cresceu num ambiente onde suas emoções foram ignoradas, minimizadas ou punidas, você aprendeu uma lição brutal. Que o que você sente não importa. Que você precisa esconder seus verdadeiros sentimentos para ser aceito. Que vulnerabilidade é fraqueza. Que ninguém realmente quer saber o que está acontecendo dentro de você. Então você construiu paredes. Você aprendeu a ser funcional. Agradável. Fácil de lidar. Você se tornou a pessoa que sempre diz que está bem, mesmo quando está desmoronando. A pessoa que cuida de todo mundo, mas nunca pede ajuda. A pessoa que anima a festa, mas chora no carro depois. E isso funcionou de certa forma. As pessoas gostam de você. Elas te chamam. Elas riem com você. Mas elas não te conhecem. Porque você nunca deixou.
porque em algum momento você decidiu que ser amado era melhor do que ser conhecido, e agora você está preso nessa armadilha, cercado de pessoas que gostam de uma versão sua que não existe. E tem outro fator. Às vezes você se sente sozinho porque você realmente é diferente das pessoas ao seu redor. Não melhor, não pior, só diferente. Seus valores não batem, seus interesses não alinham. O que te emociona, o que te faz pensar, o que te tira o sono, ninguém ao seu redor parece se importar. Eles falam sobre coisas que você acha superficiais. Eles riem de piadas que você não acha engraçadas. Eles se empolgam com coisas que te deixam completamente frio. E você tenta. Você realmente tenta se encaixar. Mas é como tentar forçar uma peça de quebra-cabeça no lugar errado. Tecnicamente cabe, mas você sabe que não é onde você deveria estar. Psicólogos chamam isso de incongruência existencial. É quando há um descompasso fundamental entre quem você é e o mundo onde você se encontra. E isso não é sobre superioridade. É sobre compatibilidade. Você pode estar cercado de pessoas boas, pessoas decentes, pessoas que se importam. Mas se você não fala a mesma língua emocional, se você não compartilha a mesma profundidade, se você não vibra na mesma frequência, você vai se sentir sozinho. Sempre. Porque conexão não é sobre proximidade física. É sobre ressonância. E quando você não ressoa com ninguém ao seu redor, o silêncio interno é ensurdecedor. Agora vamos falar sobre redes sociais, porque isso intensificou tudo. Você vê todo mundo postando suas vidas perfeitas. Jantares com amigos, viagens em grupo, fotos onde todo mundo parece conectado, feliz, parte de algo. E você olha para sua própria vida e pensa: por que eu não tenho isso? Por que eu me sinto tão sozinho quando todo mundo parece tão junto? E aqui está a verdade que ninguém te conta. Eles também se sentem sozinhos. A maioria das pessoas está postando a mentira, não a verdade. Elas estão documentando a conexão que desejam ter, não a que realmente sentem. Mas você não sabe disso. Você vê a foto e acredita na narrativa. E isso te faz sentir ainda mais isolado. Porque agora você não está só sozinho. Você está sozinho e todo mundo parece não estar. Você está sozinho e isso parece ser um problema só seu. Você está sozinho e deve ser porque tem algo de errado com você. E aí começa o ciclo. Você se afasta mais. Você desiste de tentar. Você aceita a solidão como sua nova realidade. Porque pelo menos quando você está sozinho de propósito, você tem controle. Você escolheu isso. Não foi rejeitado. Não foi esquecido. Não foi deixado de lado. Foi uma decisão sua. E isso dói menos do que ficar no meio de um grupo se sentindo invisível. Mas tem algo que precisa ser dito. Às vezes você se sente sozinho porque você está cercado das pessoas erradas. E isso não é julgamento. É observação. Nem toda amizade é profunda. Nem toda conexão é real. Algumas pessoas estão na sua vida por conveniência, por proximidade, por hábito. E tá tudo bem ter essas pessoas. Mas se elas são as únicas pessoas que você tem, se você não tem ninguém com quem pode ser vulnerável, com quem pode falar sobre as coisas que realmente importam, então sim, você vai se sentir sozinho. Porque você está vivendo na superfície. E humanos não foram feitos para viver assim. Tem um estudo famoso que mostra que a qualidade das conexões importa muito mais do que a quantidade. Você pode ter 200 amigos no Facebook e se sentir completamente isolado. Ou pode ter 2 pessoas na sua vida que realmente te entendem e se sentir profundamente conectado. A diferença? Intimidade, vulnerabilidade, a capacidade de ser visto sem máscaras. E se você não tem isso, se todas as suas relações são baseadas em performance, em mostrar só o lado bom, em esconder tudo que é complicado, você está vivendo numa espécie de exílio emocional. Presente, mas não pertencendo. E aqui está a parte mais difícil. Às vezes você contribui para a própria solidão. Não porque você quer, mas porque você tem medo. Medo de ser rejeitado se mostrar quem realmente é. Medo de ser de mais ou de menos. Medo de que se as pessoas te vissem de verdade, elas não gostariam do que veriam. Então você mantém a distância. Você controla o quanto revela. Você testa as águas, mas nunca mergulha de verdade. E isso te protege sim, mas também te mantém preso. Porque você nunca vai se sentir conhecido se nunca deixar ninguém te conhecer. E você nunca vai deixar ninguém te conhecer se continuar acreditando que o você real é inaceitável. Isso é o que psicólogos chamam de esquiva de intimidade.
É quando você deseja conexão profunda, mas simultaneamente a sabota. Você se aproxima, depois recua. Você compartilha um pouco, depois fecha. Você convida alguém para entrar, depois empurra de volta. E as pessoas ao seu redor ficam confusas. Elas não sabem como te alcançar. Então, eventualmente, param de tentar. E você interpreta isso como confirmação de que nunca foi digno de ser conhecido, quando, na verdade, você nunca deu a elas uma chance real. Vamos falar sobre a solidão nos relacionamentos românticos, porque essa é especialmente cruel. Você pode estar num relacionamento, dormindo ao lado de alguém toda noite, e ainda se sentir completamente sozinho. Porque estar com alguém não é o mesmo que ser visto por alguém. Você pode ter um parceiro que te ama, mas não te entende, que te admira, mas não te conhece, que está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. E isso cria uma solidão específica, porque você não pode nem reclamar dela. Como você explica para alguém que está em um relacionamento que se sente abandonado? Eles vão dizer que você é ingrato, que tem alguém, que devia ser grato. Mas gratidão não preenche o vazio de não ser visto. E às vezes, você se sente sozinho no relacionamento porque você nunca mostrou quem realmente é. Você entrou na relação com a máscara já no lugar. Você performou a versão de você que achava que eles queriam. E funcionou. Eles se apaixonaram. Mas se apaixonaram por quem? Pela persona ou por você? E agora você está preso. Porque se você tirar a máscara, eles podem ir embora. Mas se você mantém a máscara, você fica preso numa relação com alguém que não te conhece de verdade. E isso é uma solidão que corrói por dentro. Lenta, silenciosa, devastadora. Tem também a solidão que vem de ser sensível demais num mundo que valoriza a dureza. Se você é alguém que sente profundamente, que pensa demais, que percebe coisas que outros ignoram, você sabe como é difícil encontrar pessoas que entendem. A maioria das pessoas te diz para parar de pensar tanto, para não levar as coisas tão a sério, para relaxar. Mas você não consegue, porque seu cérebro não funciona assim. Você processa tudo, você sente tudo. E quando você tenta compartilhar isso, quando você tenta explicar a profundidade do que você está sentindo, as pessoas olham para você como se você fosse dramático, como se você fosse demais. Então você aprende a se esconder, você simplifica. Você diz "tô bem" quando está desmoronando. Você ri quando quer chorar. Você concorda quando quer gritar. E com o tempo, você se torna um estranho para si mesmo. Porque você está tão acostumado a ser a versão digerível, a versão palatável, que esquece como é ser inteiro. E aí a solidão não é só sobre não ter ninguém. É sobre ter perdido você mesmo no processo de tentar se encaixar. Agora deixa eu te contar algo que ninguém fala. Essa solidão que você sente, ela não é fraqueza. Ela é um sinal. Um sinal de que você precisa de mais. De que você não foi feito para conexões superficiais. De que sua alma exige profundidade, autenticidade e verdade. E num mundo onde a maioria das pessoas vive na superfície, onde a maioria das conversas não passa do clima e do trabalho, onde a maioria das relações é baseada em conveniência, não é surpresa que você se sinta sozinho. Você não está sozinho porque tem algo de errado com você. Você está sozinho porque ainda não encontrou sua tribo. E sim, sua tribo existe. Existem pessoas no mundo que falam sua língua, que vibram na sua frequência, que entendem suas referências emocionais, que não te fazem sentir de mais ou de menos. Mas encontrar essas pessoas, isso exige coragem. Exige que você pare de performar, que você pare de se esconder, que você se mostre com toda a sua estranheza, sua profundidade e suas contradições. E isso é aterrorizante, porque tem o risco de rejeição, mas também tem a possibilidade de conexão real. E essa possibilidade vale cada risco. Mas vamos ser honestos sobre algo. Às vezes você precisa aprender a ficar bem consigo mesmo antes de encontrar sua tribo, porque se você está desesperado por conexão, se você está buscando alguém para preencher o vazio, você vai aceitar qualquer coisa. Você vai se contentar com pessoas que não te merecem. Você vai forçar conexões que não existem. Você vai performar de novo, só que dessa vez de um jeito diferente. E vai acabar exatamente onde começou, sozinho, mesmo acompanhado. Então talvez o trabalho não seja encontrar pessoas. Talvez o trabalho seja primeiro aprender a se encontrar, a se conhecer sem filtros, a aceitar as partes de você que você sempre escondeu, a perceber que você não precisa ser menos para ser amado, que sua sensibilidade não é um defeito, que sua profundidade não é um fardo,
que você, exatamente como você é suficiente. E quando você realmente acredita nisso, quando você para de tentar se moldar para caber, algo muda. Você começa a atrair pessoas que te veem, que te entendem, que não precisam que você seja diferente. Mas até lá, a solidão pode ser sua professora. Pode te ensinar o que você realmente precisa. Pode te mostrar quem você realmente é quando ninguém está olhando. Pode te forçar a desenvolver uma relação consigo mesmo que ninguém pode tirar de você. Porque aqui está a verdade brutal. Você pode ter a conexão mais profunda do mundo com outra pessoa e ainda se sentir sozinho se você não tem conexão consigo mesmo. Você pode ser visto por todo mundo e ainda se sentir invisível se você não se vê. Você pode ser amado por muitos e ainda se sentir indigno se você não se ama. E não, isso não é papo de autoajuda raso. Isso é a diferença entre passar a vida esperando que alguém te salve da solidão e perceber que você sempre teve a chave. Porque solidão não é sempre sobre falta de pessoas. Às vezes é sobre falta de você mesmo. Sobre ter se perdido tentando ser o que outros queriam. Sobre ter abandonado partes de você que achava que ninguém ia aceitar. Sobre ter escolhido pertencer ao invés de ser autêntico. E agora você está cercado de pessoas, mas se sente vazio. Porque você está vivendo uma vida que não é sua. Então aqui está o que eu quero que você entenda. Se você se sente sozinho mesmo acompanhado, você não é estranho. Você não é difícil. Você não é demais. Você só está num lugar, com pessoas, vivendo de uma forma que não ressoa com quem você realmente é. E isso pode mudar. Talvez não da noite para o dia. Talvez não sem dor. Mas pode mudar. Você pode escolher parar de performar. Pode escolher se mostrar de verdade. Pode escolher buscar profundidade ao invés de quantidade. Pode escolher ficar sozinho de verdade até encontrar conexão real, ao invés de ficar cercado de gente e se sentir invisível. E se isso significa perder algumas pessoas no processo, deixa elas irem. Porque se elas só gostavam da máscara, elas nunca foram suas para começar. E sim, isso vai doer. Vai parecer que você está ficando ainda mais sozinho. Mas é só temporário. Porque do outro lado disso tem algo que você nunca teve. Conexões reais. Pessoas que te veem. Relacionamentos onde você não precisa fingir. E quando você tem isso, mesmo que seja com uma ou duas pessoas, você nunca mais vai se sentir sozinho do jeito que se sente agora. Olha, eu sei que isso não é fácil de ouvir. Eu sei que você queria uma solução rápida. Um jeito de parar de se sentir assim sem ter que fazer o trabalho difícil de se conhecer, de se aceitar, de se mostrar. Mas não existe atalho para a intimidade. Não existe hack para conexão real. Existe só a coragem de ser visto. E você tem essa coragem. Você sempre teve. Você só esqueceu porque passou tanto tempo se escondendo. Então talvez hoje seja o dia que você começa a parar. Começa a tirar a máscara. Começa a falar a verdade sobre como você se sente. Começa a procurar pessoas que te merecem ao invés de aceitar as que estão disponíveis. Começa a construir uma vida onde você não precisa performar para pertencer. Onde você pode simplesmente ser. E respirar. E existir. E ser visto. De verdade. Porque você merece isso. Você merece ser conhecido. Você merece conexão real. Você merece se sentir em casa com as pessoas ao seu redor. E mais importante, você merece se sentir em casa consigo mesmo. E quando você tiver isso, quando você realmente tiver isso, a solidão que você sente agora vai parecer um pesadelo distante. Algo que você sentiu uma vez, numa versão antiga de você, que ainda achava que precisava ser menos para ser amado. Me conta nos comentários. Você se sente sozinho mesmo acompanhado? E o que você está fazendo sobre isso? E se você quer entender ainda mais profundamente por que você é do jeito que é, o próximo vídeo vai te mostrar partes de você que você nem sabia que existiam. Clica nele. Você não vai se arrepender.